por gentileza, eu queria pedir um minuto de silêncio aí, para a mostra do deputado aí, uma pessoa que tinha um respeito muito grande para a cidade de Pion, Cláudio Coelho. Tudo bem, vamos conceder um minuto de silêncio. Obrigado aí, pessoal. Verificação do quórum. Agora, Havendo dúvida legal, declaro aberta a sessão. Leitura do expediente. requerimento 146, vereador signatário nos seus prerrogativos parlamentares, indica a senhora secretária dos pontos de saúde a seguinte providência: sejam disponibilizados os seguintes medicamentos: clindamicina 300 mg, dipirona 500 mg comprimidos, diclofenaco potássio 50 mg, nimesulida 100 mg, cetoprofeno 50 mg, piroxicam 20 mg, celecoxib 100 mg, dexametasona 4 mg, ou os respectivos genéricos, não havendo disponibilidade dos mesmos junto à Renum ou à Rename, que o município os adquira com recursos próprios, a fim de que seja efetivada uma melhor terapia medicamentosa pelos odontólogos aos cidadãos. Ressalve-se o fato de que tais fármacos fazem parte do protocolo de farmacologia da clínica odontológica, conforme diretrizes de saúde bucal, coleção anual da saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Espírito Santo, página 379 a 382. Assino o vereador do Estado. Requerimento 148. Vereador signatário nos seus prerrogativos parlamentares requer ser registrada a senhora secretária dos pontos de saúde as seguintes informações. Com relação à ambulância placa ORP 5212, ano de fabricação 2014, recentemente adquirida pela Prefeitura, a mesma encontra-se estacionada no pátio do Hospital Municipal, uma vez que, de acordo com dados que foram fornecidos ao signatário, o veículo teria sofrido um acidente recentemente. Indaga-se: a. Houve realmente um acidente? Em caso afirmativo, anexar cópia da ocorrência de trânsito. B. Quem era o motorista responsável pela direção? Informar nome, carro e matrícula. C. O veículo transportava algum paciente? Em caso afirmativo, informar o nome e para onde estava sendo transportado, bem como o que ocorreu com o mesmo após o acidente. D. Foi aberta a competente sindicância administrativa para a apuração de responsabilidade? Assino o vereador Pretinho Piuma. Requerimento 149. Vereador signatário dos seus prerrogativos parlamentares, indica o senhor secretário municipal de obras e serviços de Piuma a seguinte providência: sejam efetuados reparos nos PVs de água fluvial instalados na rua Matilde Roa, bairro Niterói, bem como seja efetuada uma vistoria nas demais vias públicas, uma vez que as respectivas tampas encontram-se quebradas, podendo ocasionar acidentes com transeuntes e veículos. Assino o vereador Jackson Pereira. Requerimento 150. Vereador signatário dos seus prerrogativos parlamentares indica ao senhor secretário municipal de obras e serviços de Piuma a seguinte providência: com relação à rua Quintino Ivo Alpuim, a antiga rua do Morro do Eucalipto 1, localizada no Morro do Eucalipto, sejam efetuadas a revisão da rede de esgotamento sanitário enquanto se entupida. B. A capina e a varrição, tendo em vista a invasão de um mato no local. C. A revisão do calçamento hora irregular e, quando possível, o asfaltamento da via pública. Assino o vereador Jackson Pereira. Requerimento 151. Vereador signatário dos seus prerrogativos parlamentares indica ao senhor prefeito de Piuma a seguinte providência: seja determinada a empresa concessionária de serviço público de transporte coletivo urbano de passageiros que passe a fazer com que seus ônibus circulem nos bairros Piuminas e Portinho, e não somente nos acessos aos mesmos, a fim de garantir aos cidadãos um direito constitucionalmente assegurado. Assino o vereador Isaías Dantas. Requerimento 552. Vereador signatário dos seus prerrogativos parlamentares indica ao seu secretário municipal de obras e serviços a seguinte providência:
Sejam efetuados reparos no calçamento ao redor da Praça Santa Rosa de Lima, no bairro Niterói, assim como capina e varrição do mesmo, e reparos no sistema de iluminação pública. Assina o vereador Jackson Pereira. Requerimento 153. Vereador signatário usa suas prerrogativas parlamentares e indica o seu secretário municipal de Obras e Serviços a seguinte providência. Sejam efetuados reparos nos passeios da Ponte Ramiro Ferreira da Silva, cujos trechos apresentam irregularidades no trânsito de pedestres. Assina o vereador Jackson Pereira. Projeto de lei número 57, autoria do vereador Pretinho Pilma. Acresce parágrafo ao artigo 3º da lei número 1923, de 3 de junho de 2013, que dispõe sobre o uso e circulação de veículos oficiais no município de Piúma. Ofício número 283. Referência, requerimento 144. Considerando a indicação de providência sugerida pelo novo vereador Giovanni Pitim, venho por meio dele gentilmente a presença de Vossa Excelência, esclareço que, conforme informações prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde, o atendimento dos usuários de transporte vem sendo aperfeiçoado a cada dia que passa, pois hoje são disponibilizados ao atendimento dos usuários do transporte 2 vans, uma Kombi e 3 carros, sendo que já foram comprados mais uma van e 3 carros, com o fito de que o referido serviço atenda o maior número de usuários. Assina o prefeito Samuel Zucchi. Ofício número 284, referência requerimento 142. Considerando o pedido de informações e providência requerido pelo novo vereador Mário Dantas, venho por meio gentilmente a presença de Vossa Excelência informar que, conforme a manifestação do ilustríssimo secretário municipal de administração, atualmente a Prefeitura Municipal de Piúma dispõe de 2 convênios celebrados com farmácias e drogarias, objetivando o fornecimento de medicamentos aos servidores do município, mediante desconto de folha de pagamento, sendo as conveniadas as empresas Souza e Persina Limitada, através do termo de convênio assinado no ano de 2008, e a drogaria Guida Limitada, através do convênio 10/2013, celebrado no ano de 2013, sem anexo cópias fidedignas. Assina o prefeito Samuel Zucchi, cópias entregues ao vereador. Ofício 285, referência a requerimentos 47 e 86. Considerando o pedido de informação e providência requerido pelos novos vereadores, Dr. Gustavo Giovanni Pitim, venho por meio dele gentilmente a presença de Vossa Excelência informar que, conforme os esclarecimentos prestados pelo ilustríssimo secretário municipal de administração, a placa instalada no bairro Monte H2 não se refere a procedimento licitatório realizado por esta Prefeitura Municipal de Piúma, tendo sido instalada tão somente para cumprimento de exigências apresentadas pelo IDAF, Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Espírito Santo, objetivando o prosseguimento de convênio pleiteado junto ao GIDUR, Gerência de Desenvolvimento Urbano e Rural. Nestes termos, ressalta-se ainda que o contrato mencionado na placa, qual seja o contrato 101.0544.15, refere-se a ajuste de convênios celebrados junto ao governo federal por meio do sistema de convênios, sendo que o valor apresentado refere-se ao valor total do investimento, recurso a ser recebido pela administração municipal para custeio do empreendimento, através de repasse do governo federal. Destaque-se também que a obra em questão é de cunho público e que o terreno é de propriedade do município de Piúma. No que concerne ao licenciamento ambiental, informo que os laudos emitidos pelo IDAF, especialmente o laudo de constatação, atestam que se trata de local situado fora das áreas consideradas como de preservação ambiental, os termos da legislação florestal vigente. Conforme consta na placa, o IDAF autorizou a exploração por meio de autorização de exploração florestal número 1963. Nessa esteira, esclarece que o objeto do convênio é a aquisição e implantação de câmara e túnel de congelamento com estrutura necessária para congelamento de frutas e polpa, oriundas da produção agrícola familiar do território sul litorâneo. Corroborando o aludido, segue anexo ao presente cópia fidedigna da placa tratada nos autos, comprovante de registro de pleito de convênio por meio do sistema eletrônico oficial do governo federal, laudos de auditoria, constatação e autorização emitidos pelo IDAF. Assina o prefeito Samuel Zucchi. Não há anexos. Ofício 286, referência a requerimento 231. Considerando o pedido de informação requerido pelo novo vereador Giovanni Pitim, vem por meio dele gentilmente a presença de Vossa Excelência encaminhar cópia da manifestação proferida pelo ilustre gerente do TI, em resposta aos apontamentos exaltados no solicitado ofício. Assina o prefeito Samuel Zucchi em anexo documento.
Veto do Poder Executivo ao autógrafo número 39, projeto de lei número 42. Requerimento à votação. Requerimento 147. Vereador signatário usa suas prerrogativas parlamentares e requer ao vídeo plenário seja inserido nos anais desta Casa um voto de louvor ao cidadão Alberto Wayne Benevides Taylor, servidor público que atua no posto local do DETRAN, sempre atuando com eficiência e denudo, e com isso prestando relevante serviço à nossa comunidade. Mais que no resultado da votação desta moção seja dada ciência ao órgão homenageado, assim como a diretora do DETRAN, assim o vereador Pretinho Pilma. Os vereadores que aprovam o requerimento 147 do vereador Pretinho de Piúma, concedendo um voto de louvor ao cidadão Alberto Welles Taylor, Benevides Taylor, servidor público que atua no posto local do DETRAN, permaneçam sentados. Senhor presidente, pediu companheiro Pretinho para me assinar esse requerimento, se Vossa Excelência se permitir. Muito obrigado, senhor presidente. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 154. Os vereadores signatários, nos seus prerrogativas parlamentares, requerem ao vídeo plenário seja inseridos nos anais desta Casa o voto de pesar pelo falecimento do deputado Glauber Coelho, ocorrido nesta data. Requer mais que no resultado da votação desta moção seja dada ciência aos familiares do falecido, assim como à Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Assim o vereador Giovanni Bidim e Marta Scherrer. Em votação, o requerimento 154 do vereador Giovanni Pitti, o voto de louvor, voto de pesar, pelo falecimento do deputado Glauber Coelho, ocorrido nessa data. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Assinado o requerimento, vereador Giovanni Pitti e Marta Scherrer. Senhor presidente, pela ordem, queria te pedir, minha companheira, que eu tenho um carinho e apreço muito grande, já a senhora, dona Marta Scherrer, e meu companheiro Giovanni Bidim, companheiro Gustavo, se me permitir, e assinar esse requerimento e pedir os demais vereadores, se todos assinar, seria muito relevante que chegue na Assembleia Legislativa com todas as assinaturas do Poder Legislativo, um homem que lutou para o Estado do Espírito Santo, não só Cachoeira de Itapemirim, fez um belo trabalho como candidato a deputado estadual, ou seja, já como deputado estadual e se tornando candidato, teria quase certeza que iria ganhar as eleições, porque eu sei que ele faz um trabalho brilhante no Estado do Espírito Santo, ajudando o nosso Estado. Muito obrigado, senhor presidente. Os vereadores que aprovam o voto de pesar pelo falecimento do deputado permaneçam sentados. Está aprovado. Terminou o expediente, senhor presidente. Ordem do dia. Projeto de resolução número 54 do vereador Heraldinho Filho. Altera o parágrafo 4º do artigo 52 do regimento interno da Câmara Municipal de Piúma. Procedimento especial, discussão e votação. Em discussão, o projeto de lei do vereador Heraldinho. Vereador Heraldinho, projeto número 54. Pela ordem parlamentar. Vereador Heraldinho Filho. Boa noite, vereadores, presidente, povo em geral. Esse projeto é um projeto que vem regulamentar alguma coisa. A gente, como hoje está ocupando a vaga, não é suplente, nós estamos com o vereador, o titular dessa cadeira, ele pode, não tem regimento, ele pode chegar aqui 6 horas da tarde, voltar, e a gente vem aqui
ir para casa, sem um aviso. Então eu estou pedindo aqui que o vereador titular quiser voltar, protocole 48 horas antes para a gente ficar ciente, não ser igual passado com o rapaz que sentou aqui. Que eu entrei em fevereiro de 2013. Até hoje eu já saí 55.100 vezes. Todo dia você vai sair. E agora, como tem uma possibilidade, que eu estou sabendo já, que o nobre vereador está voltando para se candidatar a presidente, já vai para 50.100 vezes de novo. Então, é isso que eu peço aos meus amigos e ao nosso grande presidente por ter entendido o projeto, meu amigo Joel, o presidente dos presidentes, obrigado aí por ter, e meus amigos por ter liberado ontem nas comissões, Giovanni, Gustavo, César, Jacques e Fletinho. Vereador Dr. Gustavo. Sem discussão. Vereador Dr. Joel. Sem discussão. Vereador Eduardo Madeira. Excelente projeto, parceiro. Nós vamos votar nele. Vereador Giovanni Medini. Só ratificar a palavra do nobre vereador Galdinho, de fato é um contexto respeitoso, né, com quem está aqui na casa e não manipular e de último momento poder realmente estar retirando, né, de forma sem ter o mínimo de um aviso. E de qualquer forma cria uma organização também do contexto entre quem, né, assume, quem sai. Então a gente concorda aí com... Vereador Isaías Dantas. Boa noite à mesa, presidente, vereadores, como presente. Realmente, esse projeto é um projeto muito bom, do vereador Heraldinho Filho, onde o suplente realmente fica bem preocupado com a situação. Eu costumo falar, vereador, que às vezes eu penso também no dia de amanhã. Hoje eu sou vereador de cadeira, amanhã eu posso estar como suplente, né? Igual eu votei também já sobre o secretário e hoje depois eu vim ser secretário. Então eu não estou a fim de engessar nada, eu estou a fim mais de trabalhar um trabalho sério, gosto de fazer um trabalho sério e realmente foi muito bem visualizada a sua forma de botar esse projeto, onde às vezes um secretário dá um piti e já vem querendo ameaçar o vereador de voltar. E às vezes deixa o vereador numa situação difícil, ou pelo pedido que ele deu, vou voltar hoje, e aí o cara fica naquela situação estável. Então eu também sou a favor desse projeto. Vereador Jacques Pereira. Sem discussão. Vereador Mário Dantas. Senhor presidente, companheiro, presente, queria dizer que o projeto de resolução 57, que altera o artigo 4º do artigo 52, eu, de falar a verdade para você, eu não entendo que aqui tem suplente de vereador, eu entendo que aqui tem vereador. Desde o momento que assumiu, já é vereador. Eu sempre considerei todos como vereador. Suplente é aquele que não entra e tem o desejo de entrar. Aquele que está lá fora, para mim, virou suplente. E, na verdade, se pudesse botar aqui uma emenda, senhor vereador Heraldo Filho, eu colocaria para 90 dias para fazer uma programação do titular voltar para a sua cadeira. Se pudesse fazer para depois de 90 dias, senhor procurador desta casa, se pudesse, eu não sei, o artigo no projeto não consegue, senão teria 90 dias. É muito injusto. A pessoa está aqui e chega amanhã, terça-feira, por exemplo, quarta-feira o cara sai e chega aqui, o cara está aqui. Já aconteceu isso aqui, inclusive. Aconteceu, se eu não me engano, com o pastor Nilson Rainha. O pastor Nilson Rainha sentou, tive vários debates pesados aqui com o pastor Nilson, todos sabem disso, mas foi assim, uma coisa deprimente. O pastor Nilson chegou aqui, esqueceu de avisar ele, um erro da Câmara, não sei o que foi, o erro da Procuradoria, ou não sei, não estou falando do seu nome, deve ser de Joival. Acho que Joival nesse dia errou. Não? Foi o seu nome? Então não sei. Alguém errou, e quando o pastor Nilson chegou de perna e gravata, o André estava sentado, foi assim, um constrangimento muito triste. Dona Marta é da mesma época que a gente estava aqui junto, sabe disso.
foi muito deprimente. Lógico, presidente. Se pudesse, 90 dias, 60 dias, um prazo maior, poderia, mas não pode de você de 40 Aí ele dias. sentou, pediu licença e foi embora. No outro dia, teve que chamar o pastor de novo. Foi deprimente. Senhor, obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Vereadora Mataché. Eu acho que o projeto do vereador é bom, porque pegar a gente desprevenida é ruim demais, né? Chegou, eu participei dessa sessão que aconteceu isso, eu fiquei até muito chateada de ter acontecido aquilo com o pastor Nilson. Dá tempo do suplente se a prevenir, pelo menos o espírito dele, né? Chegou a estar sabendo, não, fulano está no meu lugar, eu não vou, né? Vereador Platini Biúma. Boa noite, público presente, vereadores, demais, senhor presidente. Eu também vejo de uma grande importância, né, o fato de estar assumindo uma cadeira aqui hoje, né, e do vereador Serginho. Eu acho mais do que justo, né? Deve ser um constrangimento muito grande a pessoa chegar aqui e já está o vereador da cadeira sentado e você tem que voltar. Então, eu sou a favor também desse projeto. Vereador César Massu. Senhores vereadores, presidente, povo presente, boa noite para todos. Eu vou a mais além. Eu não sei se o regimento diz se pode ou não, mas não seria 2, 3 dias, eu acho que deveria ser um fim de mês, para que vocês tenham um pouco de liberdade e de não se pegar de calça curta, e um mês daria a tranquilidade de você receber o total do mês. Entendeu? Se houvesse essa emenda, e seria uma emenda justa. Eu não vou dizer 3 meses, 2 meses, porque também o dono da cadeira, de repente, é demitido pelo prefeito, ele vai ficar a mesma vírgula também, esperando. Mais um mês, eu acho que é mais do que justo. Se vocês aceitar, se puder, seria bom uma emenda que seria de um mês, fim de mês. Em votação. Tá bom os 2 dias mesmo, que dá para se prevenir. Eu tinha feito a conta 1.460 dias, que daria 4 anos e não voltava, mas não pode. Em votação, o projeto de lei do vereador Heraldinho Filho, por ordem parlamentar. Vereador Dr. Gustavo. Pela aprovação. Vereador Dr. Joel. Aprovado. Vereador Hilda Madeira. Aprovado. Vereador Heraldinho Filho. Aprovado. Vereador Giovanni Midinho. Pela aprovação. Vereador Isaías Dantas. Pela aprovação. Vereador Jacques Pereira. Pela aprovação. Vereador Romário Dantas. Pela aprovação. Vereadora Mataché. Pela aprovação. Vereador Platini Biúma. Aprovado. Vereador César Massu. Aprovado. O projeto de resolução número 54 do vereador Heraldinho Filho foi aprovado. Projeto de lei número 53, de autoria do Poder Executivo. Cria o Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social, institui o Conselho Municipal de Habitação e Interesse Social e revoga a lei número 1566, 15 de abril de 2010. Procedimento ordinário, discussão e votação. Vereador Dr. Gustavo. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público presente. Esse projeto de lei número 53 é a criação do Fundo de Habitação e do Conselho Municipal de Habitação. É uma excelente ferramenta, é uma normatização para que aqueles valores que sejam transferidos via federal ou estadual para o município venham diretamente para o fundo responsável, que é o Fundo de Habitação. E o Conselho Municipal de Habitação é quem vai tomar as decisões deliberativas em relação a todas as atitudes tomadas na utilização desse recurso. Então é uma lei que vai regulamentar, normatizar a utilização dos recursos e como funcionará o Conselho, como é a paridade dele que está dentro dessa lei, a forma que serão escolhidos os conselheiros municipais. Vereador Dr. Joel. Vereador Edu da Madeira. Nobre, excelentíssimo, meu companheiro ali já explicou o projeto. Vereador Heraldinho Filho. Sem discussão. Vereador Giovanni Midinho. Sem discussão.
Vereador Isaías Dantas. Sem discussão. Vereador Jacques Pereira. Vereador Mário Dantas. Quero dar os parabéns ao líder da discussão do projeto, vereador Gustavo, e adoço todas as palavras que acabou de mencionar. Vereadora Mata Xerri. Sem discussão. Vereador Pretinho Piúma. Sem discussão. Vereador César. Sem discussão. Em votação, o projeto de lei número 54, que cria o Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social. Institui o Conselho Municipal de Habitação e Interesse Social e revoga a lei número 1566. Votação. Código parlamentar. Vereador Dr. Gustavo. Pela aprovação. Vereador Dr. Joel. Pela aprovação. Vereador Dr. Madeira. Pela aprovação. Vereador Claudinho Filho. Pela aprovação. Vereador Giovanni Medina. Pela aprovação. Vereador Isaías Dantas. Aprovado. Vereador Jacques Pereira. Pela aprovação. Vereador Mário Dantas. Pela aprovação, senhor presidente, gosto que fique gravado nos anais dessa casa. Vereador Mata Xerri. Pela aprovação. Vereador Pretinho Piúma. Aprovado. Vereador César Bassu. Aprovado. Projeto de lei número 53 aprovado. Senhor presidente, gostaria de pedir aqui ao procurador desta casa, Oswaldo Pedroso, que faça um voto de louvor para a família, senhor Wilson, um voto de pesar, minha amiga dona Pepenha. Eu tive várias vezes na casa do senhor Wilson, dando um abraço, acompanhando aquela enfermidade que ele estava passando, um momento difícil. Eu queria que ficasse registrado aqui, senhor presidente, uma pessoa íntegra, humilde, uma pessoa de um coração grande, uma pessoa que eu tenho um carinho e apreço muito grande. E quem o conheceu poderia conhecer. Às vezes, a minha revolta que eu tenho aqui nesta casa, que a gente só pode fazer homenagem depois que falece. Então, se pudesse homenagear as pessoas em vida, seria uma das pessoas junto ao João Branco que seria homenageada em vida. Então, eu queria que o procurador desta casa enviasse para sua família, se puder botar o voto de todos os vereadores, porque essas pessoas humildes, essas pessoas quando falecem, a gente precisa acolher a família, ficar sempre ao lado das pessoas de bem desse município. Muito obrigado, senhor presidente. Tribuna Popular. Não há inscrito. Tribuna de Vereadores. Vereador Dr. Gustavo. Mais uma vez, boa noite a todos, colegas vereadores, público presente. Hoje gostaria de, como os colegas já fizeram, deixar registrado meus sentimentos à família do deputado Glauber Coelho, uma excelente pessoa, um grande político. Pude acompanhá-lo durante um período, tive algumas conversas com ele e a gente vê que o Estado do Espírito Santo perde muito com agora a ausência do nobre deputado. Tenho certeza que colaborou muito para muitas coisas no nosso Estado, atuou em diversas frentes, inclusive na frente de saúde, onde ele era presidente, na frente parlamentar de saúde, na Assembleia. Então, gostaria de deixar a família registrada aqui nessa casa o nosso sentimento. Sobre a indicação que eu fiz, é apenas uma adequação ou uma atualização que eu estou pedindo para que a Secretaria de Saúde faça, porque existe uma coleção, uma coletânea de livros que foi confeccionada pelo governo do Estado do Espírito Santo há alguns anos atrás. E um desses volumes, especificamente o volume número 6, ele fala sobre as diretrizes de saúde bucal, quais são as normatizações, o funcionamento da saúde bucal em todo o Estado, principalmente no PSF. E lá, num capítulo que fala sobre medicamentos, eles preconizam vários medicamentos que foram lidos aqui pelo Oswaldo, e esses medicamentos eles não têm na farmácia básica do nosso município e não são fornecidos pelo Estado do Espírito Santo.
deve ter havido uma falha nesse meio, porque as próprias farmacêuticas do Estado do Espírito Santo ajudaram a elaborar essa coletânea, mas infelizmente na relação de medicamentos essenciais não constam esses medicamentos. Então, já que a Rename ou a Remume ainda vai ser atualizada em 2014, que a Secretaria possa adquirir com recursos próprios esses medicamentos, porque facilita o trabalho do dentista na ponta e a vida do cidadão. A terapia com medicamentos é também uma das formas de se tratar problemas na cavidade bucal. Então, para que a gente tenha uma melhor terapia e uma satisfação melhor do cidadão, esses medicamentos precisam ser incluídos e fornecidos quando nós prescrevemos lá na ponta. Então, a gente está pedindo aqui que a Secretaria faça o possível para adquirir esses medicamentos e fornecer. Vai ficar mais fácil o trabalho de todos os dentistas do município. E para finalizar, gostaria mais uma vez, como fiz há 2 semanas atrás, de deixar 2 sugestões também. O faria em nome do líder do governo, mas ainda não temos um nome específico, gostaria que os vereadores nos ajudassem nesse sentido. O primeiro é sobre uma publicação que está ali no nosso mural, referente à contratação especializada de uma empresa para ajudar a fazer a Lei Orçamentária Anual de 2015. A Prefeitura quer contratar uma empresa para ajudar ela mesmo a fazer a LOA 2015. Só que a publicação é hoje, dia 20, e lá está dizendo que as empresas interessadas têm que procurar a Prefeitura até o dia 15 de agosto, às 9 horas da manhã. 15 de agosto já passou, há 5 dias atrás. Provavelmente mais um erro de digitação que seja refeito, revisto e republicado para que as empresas possam realmente participar e se interessar do processo licitatório. Está pregado ali no nosso mural, eu acho que deve ter sido mais um erro de digitação, não pode, mas vamos lá. E a outra sugestão é que o Oswaldo, seu procurador, o senhor leu aqui agora uma resposta do Samuel Zuc para os vereadores Gustavo e Giovanni, e aqui diz: corroborando o aludido, segue em anexo ao presente cópia fidedigna da placa tratada nos autos, do comprovante de registro do pleito de convênio por meio de sistema eletrônico oficial do governo federal, laudos de vistoria, constatação, autorização emitidos pelo IDAF e da escritura da área. Senhor procurador, os anexos estão com o senhor? Então, que seja remetido de volta ao prefeito municipal e que os anexos venham realmente para que a gente possa realmente ter resposta devidamente fundamentada, porque só essa folha aqui não é realmente a resposta que pedimos. Então, fica só essas sugestões. No mais, gostaria de desejar uma boa noite. Deus abençoe a cada um de vocês. Vereador Aldinho Filho. Boa noite ao povo presente de novo, aos vereadores. Agradecer pelo voto, e hoje eu vou ser rápido. Eu só quero agradecer o vereador Beto Calimã, que ontem nos convidou. Eu e o Pretinho tivemos o prazer de ir lá na posse dele em Anchieta. Fomos bem recebidos lá pelo vereador Giovanni, pela Tereza, pela aquela turma daquela casa. E ficamos muito lisonjeados. Falei que ia mandar um abraço para a Fabrício depois daquele belo discurso lá no Anda de Peixe. Falei que hoje ia falar sobre quando você viesse. Parabéns pelo aquele grande discurso daquele dia. Não vamos falar o nome do nosso candidato, que é Giovanni de Anchieta, para não dar, o pessoal não ficar com ciúme, né? Mas parabéns pelo aquele discurso. E hoje eu falar um pouquinho de obras, que a gente não gosta. Como eu digo, assinatura de convênio, essas coisas eu não gosto, não. Eu quero parabenizar pela Poço do Portim, finalmente foi inaugurado. O governo Casagrande, pela essa avenida Beira Rio, que está todo vapor. Escola de Itinga, a gente já viu. Veículos da saúde. E ontem, como foi elogiado lá na Câmara de Anchieta, pela aquisição desse ultrassom até moderno que nós temos no Hospital de Piúma, onde agora vai trazer muitos e vários benefícios para a população. Como eu brinco com o Samuel, agora só faltamos abrir aquele centro cirúrgico para ver se começa nossas crianças realmente a nascer em Piúma. Falei: Samuel, depois de 200 anos você voltou, acertou o posto de saúde. Hoje está vindo com vários postos de saúde, o município. Isso eu não comemoro, eu gosto de comemorar quando está inaugurado. E essa ultrassom que está vindo, e graças a Deus a gente está vendo o pessoal sair muito feliz por estar sendo bem atendido. E demais, um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Vereador Giovanni Bedin.
Boa noite aos pares presentes. Cumprimento aqui na pessoa do nosso presidente, Dr. Joel. Ao todo o público presente, mais uma vez, satisfação imensa de tê-los aqui participando. É sempre muito importante e necessária a participação social, embora muitas das vezes o desânimo, né, e a busca, né, de dias melhores acaba sendo interrompidos no dia a dia. Mas que vocês façam o papel de vocês, que a gente também possa compreender, né, esse esforço de vocês e fazer o nosso. Gostaria de iniciar hoje a fala. É uma fala, de fato, que me traz tristeza, muita tristeza. Hoje nós, com a condição de informação no deputado Grauber Coelho, que teve morte cerebral, é uma pessoa que veio de um contexto social, lutas sociais, buscando seu espaço junto à sociedade, na vida política. Ele, como agente político, teve a condição de exercer 3 mandatos como vereador em Cachoeiro, passando por algumas secretarias daquele município. Hoje, enquanto deputado, trabalhou de forma incessante para que o social realmente fosse contemplado e abraçado no Estado, desenvolvendo um trabalho realmente, diga de passagem, de relevância em relação aos demais. A minha fala hoje aqui de tristeza não é porque, de fato, sou demagogo em dizer que eu perdi um parceiro político, não. Mas, sobretudo, perdi hoje, sem dúvida nenhuma, um amigo que eu consegui adquirir num processo de 2 anos de conhecimento, de convívio, e que a todo momento se fez presente quando necessário. Então, fica sem dúvida nenhuma nossas condolências, nosso pesar junto à família, né, sua esposa Fernanda. Que Deus abençoe toda a sua família, inclusive a sua filhinha de 2 anos de idade, que acaba perdendo um pai. E a gente reconhecia ele como esse homem exemplo de família. Família o qual ele sempre fez questão de estar presente e demonstrar o seu afeto pela mesma. Então, a tristeza de saber que um homem que buscou a sua maturidade política, eu acredito que exatamente nesse momento ele teria conseguido essa maturidade política para realmente fazer do seu mandato e futuros mandatos uma política digna para a sociedade capixaba. Então, fica sem dúvida o nosso registro aqui nessa casa, a nossa condição de tristeza pelo falecimento precoce deste cidadão, entendendo que dentro da sociedade, na maioria das vezes, desanimada, decepcionada com a maioria dos agentes políticos desse país, por questão desonesta, por questão de corrupção, por questões mais variadas possível, que não traz a dignidade a um povo. Então, a gente hoje tenta, né, contemplar na pessoa do Grauber um pouco dessa pessoa, que trouxe um pouco de respeito, né, aos demais cidadãos. Em termos gerais, gostaria de fazer um comentário breve em relação a uma das respostas. Acredito que o transporte sanitário ele tende a melhorar com a possibilidade da compra desses outros veículos, né, que chegarão ao município. Porém, uma das perguntas também foi direcionada ao horário dinamizado pela secretaria, onde estava só atuando pela parte de manhã a condição de transporte, e o público que estava vindo à tarde não estava sendo contemplado na sua condição de direitos de prestação de serviço pelo poder público. Então, fica aqui o nosso apelo, de fato, se não foi mudado, que eu acredito que não, que possa vir a ser mudado o mais breve possível. A condição de saúde pública é uma condição que a gente sempre relata junto ao nosso mandato nessa casa, porque a gente reconhece que a saúde é algo que traz uma emergência no seu atendimento por questões mesmo de sobrevivência do ser humano.
Às vezes a gente faz alguns comentários, às vezes mal compreendido ou não, mas a gente entende que não pode parar de olhar, visualizar onde as falhas acontecem para que o povo, a sociedade, seja realmente contemplada em seus direitos. Cito aqui ainda uma reunião que pude ter o prazer de participar na segunda-feira, que é a reunião do Conselho Municipal de Saúde, conselho esse que eu acredito que seja, ou deveria também de ser soberano nas decisões em relação à política pública de saúde nesse município, embora, infelizmente, o que eu vi nessa reunião foi um completo desrespeito junto a esse conselho, no que diz respeito também aos pedidos de informações que não são atendidos, assim como também os direcionamentos de sugestões que não são atendidos pela gestão. Lá eu não escutei de uma pessoa, escutei de vários conselheiros que são realmente representantes da sociedade naquele órgão, onde por ali citaram várias situações adversas nesse município. Desde a condição de um lixo hospitalar, que há meses foi suspendido a prestação de serviço de uma empresa ainda que me trazia muita suspeita em sua contratação, e a gente vai vir à tona com esse contrato. É difícil deles responder para nós as informações, mas vai vir à tona esse contrato, extremamente suspeito, um valor extremamente, acredito eu, desproporcional, mas lá foi citado também que os lixos estão sendo acumulados em um espaço e não há empresa para colher. Então, a minha dúvida é onde está sendo realmente armazenado, de forma adequada ou não, porque lixo contaminado, ele prolifera as bactérias a cada dia, então não cabe dizer que está colocando em um lugar e está seguro. Lá foi dito também que os postos de saúde estão com a sua limpeza extremamente debilitada, os postos de saúde se encontram sujos, porque não tem pessoas para fazer a limpeza. Ou estão pagando horas extras contínuas para os agentes de saúde que já trabalham as suas 40 horas, realizar pós-expediente ou até mesmo no horário de expediente, onde deveriam estar no seu tempo de campo de trabalho. Assim mesmo, como aqui citei, até enfermeiro recebendo hora extra para fazer a limpeza do posto. Cito mais uma vez, pós-horário. Então, por todo um período de 8 horas de funcionamento, as pessoas ali chegam, pode ali ter feito, né, um processo de vômito, etc., secreções no chão, e ali vai ter que conviver até o final da tarde, porque não tem ninguém para limpar. Tudo isso por deficiência de um processo seletivo que há 1 ano e meio a gente luta aqui nessa casa pedindo e até hoje não foi efetivado. Compreendemos que todas as reclamações que veio do Conselho, não são só essas não, tá? São várias outras, a gente vai estar contemplando e agrupando em um pedido de informação único. Por mais uma vez, o pedido de informação, no mínimo, serve para oficializar, registrar que a gente está observando que as coisas acontecem de forma deficiente nesse município. Não adianta só pensar em tijolo em cima de tijolo. Esse município pensa tijolo em cima de tijolo, tem que construir. Eu acho que tem que dar dignidade para o povo e um ambiente adequado, para os profissionais que trabalham, eu acredito que sim. Mas não há necessidade extrema de uma condição física que contemple essa qualidade, mas que você não permita que os pacientes tenham, de fato, um atendimento médico de qualidade, que tenha sua medicação entregue, que tenha suas fraldas geriátricas, que até hoje, depois de quase 1 ano de processo licitatório, não está sendo contemplado as pessoas. Então, por isso e tudo mais que eu ouvi no Conselho de Saúde, eu vou reiterar e vou fortalecer a voz do Conselho aqui nessa casa. Direciono a minha palavra, então, ao conselheiro Gracimar, que se faz presente aqui, eu acho que é o único do Conselho, porque eu sei que o Conselho, a voz dele fica por detrás das cortinas, como até a nossa fica, imagina, do Conselho, né? Então, eu também vou estar fortalecendo a voz do Conselho aqui nessa casa, assim como todos os cidadãos que se sentem prejudicados. Uma boa noite a todos. Vereador Isaías Dantas. Boa noite ao presidente, demais vereadores, mais uma vez o povo presente. Na verdade,
a situação desse deputado chocou todo o Estado. Eu também estou muito sensibilizado, acompanhando o grupo dos 3 vereadores, Gustavo, Giovanni e Marta, que eram 3 vereadores mais aproximados realmente ao deputado Glauber Coelho. Era um homem sério, eu conheci, tive algumas reuniões com o Glauber, muito sério, uma pessoa de boa índole, bom caráter. E isso é bom a gente lembrar que na política tem gente séria assim. Em todo lugar tem gente séria. Na polícia tem gente séria, mas também tem o desonesto. No pedreiro, tem muito pedreiro que vai fazer uma obra e pega o dinheiro da pessoa e não vai fazer a obra. Também é uma pessoa desonesta. Então, assim vai, técnicos de futebol, jogadores de futebol, quando aquilo ali não está no caráter da pessoa, não adianta a profissão que ele estiver. Ele vai ser desonesto. Então, é por isso que eu falo, na política, se você, cidadão, se considera honesto, entra na política. A política tem que ter pessoas sérias, porque senão só vai ficar o desonesto. E o Glauber Coelho é uma pessoa realmente que é séria, uma pessoa de compromisso com o Estado, com a população, e realmente o Estado do Espírito Santo está perdendo um grande deputado. Nós temos que realmente analisar isso e sentir por essa perca. Conforme perdemos também agora o candidato a presidente também, foi outra morte trágica, Eduardo Campos. Tive a oportunidade de estar ouvindo um discurso dele pessoalmente, junto com Marina, nosso amigo Fabrício também estava lá. E aí eu falo do compromisso que nós temos que ter durante nosso mandato, de compromisso e seriedade com a população, lugar de gente séria, trabalhar política séria, lutar. Eu queria falar também desse requerimento que eu entrei, que eu não acho justo o ônibus entrar em todo o bairro de Piúma, menos no Piuminas. Esse agora eu vou falar desse requerimento que eu entrei. A população do bairro Piuminas não tem o ônibus lá dentro. É um absurdo. Bairro do Portinho. Então eu entrei com esse requerimento, que ele tem que ir no Céu Azul, que ele tem que ir no Lago Azul, que ele tem que ir em Nova Esperança, Monte H, Piuminas, que faz parte de Piúma, e Portinho. Porque é um absurdo. Outro dia eu vi um cidadão machucado, tendo que andar muito tempo a pé para pegar o ônibus, porque o ônibus não vai até lá dentro. Então esse é o requerimento que eu entrei, e mais uma luta que eu vou botar para poder conseguir passar lá dentro o mais rápido possível. Muito obrigado. É mais. Boa noite para todos. Vereador Jacques Pereira. Boa noite, presidente, membro da mesa, público presente. É lamentável essas 2 perdas que nós tivemos, porque tem pouco político honesto nesse país, muito pouco. Aí perde uma pessoa idônea, pelos tempos que a gente viu na propaganda, o nosso candidato a presidente, Eduardo Campos, e agora o Glauber Coelho. O Glauber não era meu candidato, entendeu? Mas, segundo a minha família em Cachoeiro, que trabalhava com ele era um cara muito honesto, muito sério. Não é porque ele faleceu, não. Eu comentei com o vereador Gustavo, que a minha família sempre falou bem do Glauber Coelho. É lamentável porque a gente, como eu já falei, o político está tão desacreditado hoje em dia, que todo mundo pro povo é vagabundo, é ladrão. Mas não sabe que tem ainda político honesto, como o nobre vereador Isaías Dantas falou, existe polícia desonesta, polícia honesta, pastor desonesto, pastor honesto, padre desonesto, padre honesto, juiz honesto, promotor. Então,
todas as classes que nós temos nesse país, tem a classe honesta e desonesta, mas infelizmente a classe desonesta hoje está comandando. Está comandando, e os mínimos que tem honesto, isso aí não podemos questionar, porque é coisa de Deus. Deus sabe o que faz, não adianta a gente querer questionar a coisa de Deus. E nós perdemos 2 pessoas honestas na política brasileira, que é o Glauber Coelho e o Eduardo Campos. Muito obrigado. Vereador Mário Dantas. Senhor presidente, internacional, doutor Joel, Rosa, companheiros vereadores e público presente, quero saudar aqui os funcionários da prefeitura, meu amigo Dantas, que é funcionário, e, se eu não me engano, meu professor de educação física, Robertinho, Maico, não é da saúde de Piúma. Queria saudar todos os companheiros presentes, meu companheiro Ricardo, presidente do PT, município de Piúma. Foi não, você sempre será para mim. Queria, senhor presidente, falar que o vereador Isaías Dantas foi muito sábio nas suas palavras. Como sempre falo aqui, não canso de dizer que fui nascido e criado no subúrbio no Rio de Janeiro, e às vezes as pessoas falam que o subúrbio, periferia, tem a diferença, mas para mim e para o meu irmão Isaías Dantas, eu tenho certeza que não tem diferença do pobre, do rico, do preto, do branco, nunca teve e nunca terá. Tá certo, vou lutar juntos para a gente levar também um ônibus lá para o bairro Piuminas, que no passado, vou aqui criticar a gestão anterior, o carro da saúde da Topic não entrava no Piuminas. Aí quando chovia, alguma coisa assim acontecia, tinha que pegar as pessoas de idade do Piuminas para vir até no supermercado do Elinho. Entrei com requerimento, fui então a secretária de saúde da ocasião, conversei com ela, mesmo sendo oposição, mas fiz uma oposição com responsabilidade. E conseguimos levar a Topic lá no Piuminas. Então, queria aqui aproveitar e dizer aqui na casa, gravar dos anais dessa casa, que eu fui convidado para participar de um jantar na casa de Marta Cherry hoje, depois da sessão. E esse jantar vai ser várias lideranças políticas, inclusive o ex-prefeito dessa cidade, professor Ricardo, pastor Edson, onde vai estar o Manuel, que foi secretário da Saúde, professor Marco, que foi secretário de Administração, vai estar vereador, primo do ACM Neto, Gustavo, prefeito de Salvador, primo, dona Marta, claro, né, que vai ser a que vai oferecer a janta, e o vereador Gustavo, Giovanni. Por que eu estou falando isso, que eu vou participar dessa reunião? Porque um cidadão hoje me perguntou se eu iria mesmo, ficou na dúvida, se eu ia participar dessa reunião. E eu falei todo momento que eu iria nessa reunião, porque eu vou defender uma candidatura que eu vou caminhar na rua, todos sabem, que vai ser Paulo Artung. Então, essa reunião nós vamos conversar sobre a vinda de Paulo Artung no município de Piúma. Então, eu vou lá participar. Então, eu vou abraçar a candidatura de Paulo Artung, vou caminhar junto com o Paulo em Piúma. Então, o cidadão ficou o tempo todo me perguntando se eu tinha certeza que eu iria lá. E eu sempre falei que na vida pública que a gente exerce, a gente não precisa fazer nada escondido. Se a gente fizer alguma coisa escondido, engana quem ninguém está vendo. A gente tem que ser um político limpo, a gente tem que ser transparente. Nós não podemos ser um político de chapéu 2 bicos. Eu não preciso falar que eu não sou Paulo para agradar ninguém, eu sou Paulo. Quem ficar desagradado, que fique. Quem ficar chateado, que fique. A minha posição é única. Eu não preciso entrar na casa de Marta Cherry escondido, não preciso pedir para ninguém dizer que eu não vou lá, que eu vou. Se bater uma fotografia, que acredito que Marta deve ter uma máquina lá, para bater uma fotografia, eu vou sair na fotografia.
pessoas têm que entender que você tem que ser transparente. Quando o vereador Isaías Danto e o vereador Jackson, inclusive eu quero dar os parabéns pelo cartão, tive na sua sala, eu não sei se foi um presente do vereador, doutor Joel, que até brinquei, falei, você está bem com o Joel, hein? Só você que tem cartão. Não, foi eu que fiz. Está de parabéns o cartão. Todos os vereadores já têm seu cartão. Tem. Aí, ó, todos têm. Queria dizer aqui que tanto o vereador Jackson e o vereador Dantas falou, existe policial que não é do bem, existe pedreiro que não é do bem, aqui nós temos pedreiro que é do bem, construtor. Tem todos os setores de profissões, tem alguém que não presta. Nós temos aqui 2 economistas que é de melhor qualidade, é o Sérgio e o Joival, 2 pessoas do bem. Então, assim existe na política. E completando a minha fala, quando a gente fala da política, a gente tem agora perca o Eduardo Campos e perca o Glauber Coelho. Nós temos um deputado que é transparente e honesto, que a gente sabe, que é o Glauber Coelho, que Deus vai colocar ele num lugar sagrado, e o Eduardo Campos, que pouco acompanhei, que não deu tempo para a gente acompanhar, mas a gente viu a repercussão que deu, não é pela morte do jeito que foi, mas pela pessoa, pela família, que ali a gente viu em Pernambuco, pelas redes sociais e pela televisão, na mídia, nós podemos ali presenciar que foi uma morte, uma perca política muito grande para o Brasil, Pernambuco e Brasil afora. Então, senhores vereadores, por presente, quero dizer que a gente, na política, não adianta a gente fazer nada escondido. Não adianta. Não adianta vir um candidato Paulo Arthur aqui e você ficar andando na calçada para ficar se escondendo de ninguém. Adianta você caminhar, abraçar o homem, que o homem está com 50% na pesquisa, é o futuro governador da cidade, do estado do Espírito Santo, é o campeão de voto. Não adianta. Se eu não fosse ele, eu ia falar, ó, eu sou o outro candidato, mas como eu sou Paulo Arthur, eu vou participar dessa reunião sim. Se engane que está achando que eu não vou. Muito obrigado, boa noite a todos. Vereadora Marta Scher. Boa noite, colegas vereadores, público presente. Falar sobre Glauber, para mim está sendo muito difícil hoje, né? Eu perdi, nesses 2 anos, eu não ganhei um amigo político, não. Foi um amigo, um irmão, para todas as horas. Eu quero aqui deixar minhas condolências à família dele e todo o Espírito Santo, né? Que perdeu um homem grande, um homem honesto, trabalhador, que lutou muito pelo nosso Estado, né? Durante esse mandato dele. E está sendo muito difícil. Quando eu recebi a notícia hoje, confesso que eu fiquei sem chão. Eu não tenho nem palavras para falar sobre ele, que eu perdi uma pessoa que eu gostava muito, muito, gosto muito, muito, meu irmão que eu perdi, foi um irmão. Que Deus abençoe toda a família dele e os amigos que estão sofrendo nesse momento. Obrigado. Vereador Pretinho de Piúma. Boa noite ao público presente, meu amigo Laércio Cremonini, Mazinho, Grilo, senhor vereador, senhor presidente. Eu às vezes eu paro para ouvir, né? Fico assim até sentido. Quando a gente fala em sonho, eu acho que todo sonho de qualquer ser humano, qualquer cidadão é bom. Eu sonho uma política em Piúma onde uma Câmara toda esteja com o único objetivo, que é o município de Piúma. Nós não temos. Eu sonho de ver Piúma toda pavimentada, mas quando você tira um paviés da rua, a crítica porque eles estão tirando paviés, uma estrada pronta e estão fazendo um asfalto. Quando eu vejo falar em críticas da saúde, ontem estive presente em Anchieta, na posse do vereador Beto Calimã, eu e o Heraldinho, como ele já falou, e acabamos assistindo uma prestação de conta do MEPS com a Câmara. E eu fiquei impressionado. Está lá, está gravado. Quando o diretor cita
que no ano de 2013 para 2014, os atendimentos às cidades vizinhas acabaram. Que hoje vai bem poucas pessoas procurar o Hospital de Anchieta, quase não vem gente mais de Piúma, alguns de Iconha, e às vezes para uma cesárea, né, algum procedimento cirúrgico. Mas aí vem a crítica da saúde de Piúma. Se a saúde de Piúma estivesse tão ruim quanto fala, por que diminuiu o atendimento na cidade vizinha, a Prima Rica? Ontem eu vi um vereador questionar lá que eles estão sem ambulância. Vi vereador questionar lá que eles estão brigando para ter uma ultrassom. Piúma, cidade pobre, já tem. A saúde horrível já tem. Aí fico olhando um pequeno repasse que a prefeitura fez para ajudar o Hospital de Anchieta, 3 milhões por ano. E ainda estão precisando de uma ultrassom que custa 100 mil. Piúma já tem. Quando fiz o pedido de informação dessa ambulância, essa ambulância já bateu, já tem mais de um mês. Talvez se o chefe, o gerente de transporte, não tivesse preocupado com a política do governador do estado, ele estaria correndo atrás de colocar essa ambulância para funcionar e prestar um bom atendimento à população de Piúma. Temos uma ambulância 2014, sequer foi citada, está lá parada num pátio do hospital. Não sei por que também não chegou nessa Câmara, porque eu fui levar um amigo meu que passou mal e vi aquela ambulância nova. Fiquei horrorizado. Um veículo novo daquele, uma pequena colisão, onde acionou até os airbags do veículo. Está lá parado. Quem que perdeu com isso? O cidadão de bem que precisa de um socorro, que precisa de uma transferência, mas cadê a ocorrência policial? Tem? Esse acidente ocorreu indo, vindo, qual o motivo? A gente não sabe. E não chegou nessa casa de lei. Fiz o pedido dessa informação. Hoje eu vi no posto de saúde, uma cidadã atendeu um cidadão pedindo, né, para marcar uma consulta. Ela simplesmente olhou para ele e falou assim: só daqui 3 meses. Sequer procurou saber o que era, se informou, indicou ou passou para a Secretaria de Saúde. Que tipo de política é essa que é feita aqui em Piúma? Que tipo de funcionário é esse que nós temos? Existem profissionais bons, existem profissionais ruins, mas quem perde com isso tudo é somente um município. E você acha que essa Piúma é a Piúma que eu quero? A Piúma da população é a mesma da minha. Quem dera se esse governador fizesse o contorno, fizesse a Beira-Rio, fizesse o Hospital de Piúma, buscasse recurso, trouxesse mais ambulância, deixasse tudo isso aqui em Piúma e depois perdesse a eleição. Eu ia ficar satisfeito. Mas que as obras foram realizadas. Triste é pessoas que ficam no mandato, nem lembram de Piúma e depois vêm para cá falar que é bom e pedir voto. Eu acho isso uma falta de respeito até com a população de Piúma. Mas isso não vem ao caso. É um humilde vereador, suplente, dono da metade da cadeira. O que eu tenho que fazer? Fiscalizar, que vai chegar um tempo que o vereador nem fiscalizar vai poder mais, ficar trocando nome de rua só. Porque desses pequenos detalhes que eu acho que a gente tem que juntar forças e ir com o mesmo objetivo. Reconhecer o trabalho de cada um, ver quem são esses profissionais que realmente querem trabalhar, quem não quer, mas desde que nós tenhamos uma cidade limpa, uma cidade com segurança. E isso não depende muito do prefeito não, depende da população. Eu conheci cidade aí que se você jogasse um papelzinho no chão, a pessoa que estava atrás de você chamava a sua atenção e falava: a lixeira é ali, ó. Isso é ter amor próprio, amor pela sua cidade. Agora, ficar criticando e não trazendo sugestões, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Entrei com um projeto de lei que deu uma polêmica danada. As redes sociais estão bombando. Estou achando ruim, não. Estou conversando com todo mundo na rua. Simplesmente por quê? Porque vai afetar comerciante.
um comerciante de Piúma aqui que vota em Anchieta, está achando ruim do projeto. Mas a segurança do pedestre não está nem aí, se o caminhão vai atravessar ou não vai, a hora que ele vai entrar pode ser qualquer uma. E do momento que você pensa num fator político, num fator voto, chama atenção. Vamos lá atrás de fulano lá que quero ganhar esse voto dele, vou brigar por ele. Mas a população está sempre em segundo lugar. E essa é uma política que eu não quero para mim, não. Um dos objetivos meu de estar aqui hoje é o interesse público. Porque muitas das vezes eu cheguei nessa prefeitura, procurei certos tipos de ajuda de quê? De ter uma rua calçada, a rua de ter uma rua limpa, ajuda de ter uma luz, e não tive. E onde o cidadão chegava para mim e falava, quando eu solicitava ele, igual teve um dia que eu solicitei um espaço público para me poder colocar as motos de 3 autoescolas para treinar. O cidadão virou para mim e falou que a rua dele tinha preço. Não entendi, tive que ir embora. Essa política que me trouxe para cá. Isso que foi interesse meu de me candidatar. E eu tenho certeza que é o interesse de muitos aqui em Piúma. E quem dera, se no futuro todos pensassem com o mesmo objetivo, que é a cidade de Piúma, que eu tenho uma filha hoje de 8 anos. E essa Piúma de hoje não é que eu quero deixar para ela, não. Então, vamos unir, vamos pensar no único objetivo, vamos fazer o melhor para Piúma, vamos ajudar a administrar, em vez de criticar, vamos dar sugestão. A saúde do país inteiro está passando por um problemão, porque só Piúma. Piúma tem ambulância, Piúma está atendendo de acordo com a sua demanda, Piúma tem os medicamentos, foi citado alguma falta de alguns, mas eu tenho certeza que vão resolver. Você chega na Secretaria de Saúde, aqueles pessoal não para o tempo todo trabalhando. E sonho todo mundo tem. E eu acredito nesses vereadores aqui, acredito na população de Piúma, e eu tenho certeza que nós vamos juntos ter uma Piúma bem melhor. Mas para isso precisamos ter respeito, temos que ter carinho e gostar da nossa cidade. Porque se a gente não gosta de onde a gente mora, você pode ter certeza que nós não vamos chegar a lugar nenhum. Fica aqui meu agradecimento à mesa, vereador, e público presente aí. Uma boa noite. Vereador César Massu. Senhor presidente, vereadores, povo presente, boa noite. Eu, na realidade, até no momento, eu não estou preocupado em quem vai ganhar as eleições. Se é Artung, se é Casa Grande e se é o candidato do PT, que eu não sei o nome. Eu estou preocupado, sim, para qual deles que ganhar, o compromisso deles com a nossa cidade. Isso sim que eu estou preocupado. Se fulano vai ganhar, se ciclano vai, alguém vai ganhar. Lógico, alguém tem que ganhar. E outros vão perder. Mas o que mais me enoja é a politicagem e não a política em si. A política em si se faz para o município, não se faz, como já aconteceu em Piúma, encher Tupi e Kombi, ir para lá e atrapalhar, pedir o governador para que não deixasse sair a ponte, pedir o governador para que não deixasse fazer isso para o município, para que a pessoa não crescesse. Isso é politicagem, isso é nojento. Política é quando o cidadão ganha, seja ele Renato, Artung, Roberto Carlos, que ganha, o cidadão daqui chegar para ele e dizer: seu governador, Piúma precisa do senhor. Não eu preciso do senhor, não, governador. Porque nas eleições passadas, para mim ser vereador, eu não tive apoio de ninguém, nem conhecia quem era do PSDB. Liguei para todos, ninguém nem sabia quem eu era. Hoje estão me procurando, como de outros partidos também vêm me procurar. Mas eu não estou ligando para isso, não.
O meu voto é para o deputado Mário Dantas, para deputado federal. Olha como é que é as coisas. Fiz isso por amizade que eu tenho a ele, por amigo. Não estou olhando lá na frente o que ele vai me retribuir. Fiz por uma questão de amizade. Agora tem pessoas que estão fazendo, buscando aquilo para prejudicar o município. Isso sim que é politicagem e nojenta. O que nós temos que fazer? Fazer a política bonita, séria, trazer para Piúma. Se não vai dar tempo, não deu tempo de construir a beira-mar, se vão um acaso que o Paulo Artung ganhe as eleições, quem sabe que ele não possa... Por que vocês não pedem o cumprimento? Pedir a ele, fazer ele se comprometer com Piúma para o futuro. É Piúma que tem que ser vestida, não sou eu. É Piúma que precisa das coisas. É Piúma que precisa de mais recurso para poder segurar os recursos nossos aqui e tocar. Eu acho Piúma pequeno demais para ter tanto problema. É pequeno demais, eu não sei o que está acontecendo. Piúma, você sabe como é que você, quando perde o rumo, você que são pescador, você sabe como é que existia aqueles navios que navegava a braça, que ficava um cara com o tambor para poder dar o sentido da navegação. É a mesma coisa. Quando um daquele fica doente, perde a força, o navio para de ir para frente, ele começa a rodar ou sair do rumo. Vereador César Bassul, depois uma parte, por favor. Um minuto. Então, o que eu quero dizer é que nós temos responsabilidade como vereador. Nós temos que ter responsabilidade como representante do povo de Piúma. Não me importa quem seja que vai ganhar. Alguém vai ganhar. Que seja com o meu voto, que não seja com o meu voto, que seja com o voto de todos vocês, que não seja com o voto de vocês. Alguém vai ganhar, alguém vai sair vitorioso. Mas a minha preocupação não é com quem vai ganhar. A minha preocupação é com a minha Piúma, a cidade que eu gosto. Eu nasci, estou aqui até hoje, nessa cidade. Eu não estou interessado em saber quanto que eu vou ganhar de deputado para me trabalhar para ele, que eu não preciso. Eu não quero. Para depois não ficar escondido e deputado procurando capão para matar. Promete tantos votos e não dá. Eu não faço isso. O meu voto é assim: Mário, você tem meu voto. E posso escolher aqui em Piúma ainda um deputado estadual para votar. Mas eu não quero. Eu não vou me esconder. Não vou me expor a esse sistema. Vocês me desculpem o desabafo. Eu quero ser o mesmo que eu sempre fui. Andar de cabeça erguida. Muito obrigado pela parte. Eu sou vereador já há 6 anos. Eu nunca vi um discurso tão inflamado igual de Vossa Excelência. Um discurso brilhante que as pessoas às vezes confundem. E em uma das suas falas eu pude ouvir dizendo: o que aqui não está em jogo não é disputa de racha política. O que está em jogo é o que o povo dessa cidade merece do governo do Estado do Espírito Santo. Nós tivemos um governo que ficou 8 anos, Paulo Artung, e um que está 3 anos e pouco. Se você pegar dos 8 anos de Paulo e 3 anos e pouco de Renato, há uma contribuição forte de Paulo aqui dentro. Eu tenho vários exemplos. E nós temos hoje também a presença do governador do Estado, que inclusive o nosso prefeito é do partido do governador. Mas também temos aqui dentro participação do governo federal
que Vossa Excelência esqueceu de falar, que é o candidato a governador Roberto Carlos, com mais de 40 milhões de investimento que ninguém fala. Não sou PT. Mas o que nós estamos discutindo, que cada um que passa contribui pelo município. Assim foi o governo federal com investimento de mais de 40 milhões, que tem pessoas que moram no município e não conhecem o IFE, a Escola Técnica Federal, que é uma obra de grande importância para esse município. E nós temos o governador que ficou 8 anos, que se a gente pegar a planilha, o que fez para o Prima, também fez a parte dele. E agora nós estamos recebendo a parte do governo Renato Casagrande. E assim fica a população, escolher aquele que ele acha que vai ser melhor para o Estado do Espírito Santo. Muito obrigado pela parte, meu amigo, companheiro César Bassu. Se o presidente conceder. Obrigado pela parte. Eu gostaria de falar do IFES, que é federal, foi trazido pelo senador Renato Casagrande, hoje governador. Então eu gostaria de estar lembrando essa escola federal que foi trazida ao nosso município pelo nosso senador Renato Casagrande. Muito obrigado. Por favor, só fazer uma ratificaçãozinha, César Bassu. Aí concordo contigo, tá, nobre vereador Isaías, mas ele fez parte de uma bancada de 10 deputados que assinou para que a gente... Não, perfeito, 10 deputados federais, que realmente abraçou a causa e transferiu. Então o Casagrande tem um mérito como os outros 9 da bancada do Espírito Santo que assinou o documento. Vereador, mas o nome que interessa para nós é só o dele, Casagrande. Perfeito, Heraldo. Deixa eu falar aqui, só uma palavrinha, doutor, um minutinho. O que eu quero dizer é o seguinte, que nós precisamos, não importa quem vai ganhar, o importante é que quem for ficar como apoiar, ter os seus apoios, eu acho que tem que buscar para dentro de Piúma, eu acho que é Piúma que nós precisamos ajudar. Vamos correr atrás. Quero também dizer, como você falou do presidente da República, seriamente ainda não me decidi em quem votar, não me decidi em quem votar ainda, porque estou pensando muito, tá? Porque às vezes a gente costuma trocar o certo pelo errado e a gente se dá mal, então a gente tem que pesquisar muito sobre isso aí. E quero dizer obrigado a vocês todos, boa noite. Presidente, doutor Joel. Eu só vou fazer um lembrete ao prefeito. Eu acho que o prefeito nosso, eu tive na campanha com ele o tempo todo e eu nunca vi ele se fantasiar de palhaço. Nunca vi. De maneira que eu acho que agora ele tem que pensar, refletir e ver quem está querendo dar o curso para ele de palhaço e ele começar a agir. Porque se ele cair no descrédito, ele vai ter um problema muito sério. Eu acho que quem quer ficar no governo, fica. Quem acha que o governo é um bom governo, fica. E quem não quiser ficar, não fica. Agora, eu acho que Samuel tem que analisar a situação e ele não aceitar ser passado de palhaço por qualquer pessoa, por essas pessoas que estão lá e aí estão do lado de cá, estão lá. Isso dá uma descredibilidade ao governo, Eu acho que Samuel, ele tem que estar atento a essa situação. Senhor presidente, entendeu? Não é vereador não, senão vai ter um mal entendido. Alguém pode achar que sou eu. Não estou falando de você não, vereador. Eu sei que você é um homem da base, um homem firme. Você está com o Paulo Arthur por uma opção política, mas você é um homem firme da base, você disse. Eu estou dando um alerta ao prefeito. Espero que chegue a ele, para que ele tome posição. Porque o que estão fazendo com ele é uma palhaçada. Se ele quisesse passar por palhaço, ele passa. Eu não vou passar. Eu acho que tem que ter uma atitude em cima disso.
Essa questão de secretário querer impor a situação, querer fazer isso, querer fazer aquilo outro, o secretário tem que ficar no lugar dele e deixar o prefeito resolver a situação dele política. O secretário, ele não pode, de hipótese nenhuma, querer conviver com essas situações absurdas no governo. Ele não está lá para isso. Então eu acho que o prefeito, ele tem que parar com essa história aí e resolver essa questão de palhaçada. Quem quer ficar lá, fica. A questão de ficar com o Paulo Artung, pode ficar com o Paulo Artung, por que não? Uma opção política. Agora, fazer do governo descredibilidade, palhaçada, é coisa complicada. Eu acho que Samuel tem que estar atento a isso e começar a resolver. Dar uma de macho e começar a resolver essa situação. Não ficar aí pressionado por um e por outro, por um e por outro, por um e por outro, e deixar isso daí baixo. Porque senão, eu vou falar para vocês aqui, eu vou sair do barco. Eu não fiz coisa de palhaço na política não, eu vou sair do barco. Então, é bom que se tome uma posição em cima disso, faça uma reunião séria e comece a tomar o rumo da coisa, porque senão ele vai se perder. E eu nessa linha aí de descredibilidade eu não vou ficar não. Muito obrigado por presente, uma boa noite, tchau. Obrigado, a sessão está encerrada.